capítulo 5 do livro O Propósito da Família, escrito por Luciano Subirá. Salvação para a família. Creio numa provisão divina para abençoar as famílias. Acredito que Deus pensa na família em tudo o que faz. A família é uma instituição divina. Deus promoveu para seu Filho Jesus uma família abençoada nesta terra e fez muitas promessas, incluindo as famílias. Portanto, há algo especial que deve ser visto sob este enfoque e que nos ajudará em nossa caminhada cristã. A salvação oferecida tanto a Noé como a Ló foram, em momentos de juízo divino, uma clara evidência no plano de Deus para as famílias. A Páscoa, festa instituída pelo Senhor, que de forma simbólica celebrava a redenção, devia ser comida em família. O que Raabe, em sua atitude de fé, conseguiu foi salvação não apenas para si, mas para toda a sua casa. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Assim diz em Atos 16:31. O texto acima fala sobre salvação para toda a família. E acredito que há muita coisa que precisa ser esclarecida por trás deste tão conhecido versículo bíblico. Tenho visto atitudes erradas na vida de muitos cristãos. E geralmente elas são oriundas de uma compreensão errada, ou da falta dela, deste texto. Este texto não é uma promessa de que Deus salvaria nossa família sem que precisarmos fazer nada. Não fala de um processo em que automaticamente toda uma família se salva só porque um foi salvo. A salvação não se transfere, é pessoal. Este versículo nos mostra um projeto divino para a família. E que quando uma família é salva, passa a ser porta de entrada do reino de Deus para a sua família. Tem muito crente que sequer evangeliza os seus, nunca intercede por sua família, mas quando indagado sobre o estado deles, responde: não me preocupo com isso, pois tenho uma promessa da salvação da minha família. Agora tenho que declarar algo aqui que muitos não vão gostar. Não acredito que este texto de Atos 16:31 seja uma promessa, embora creia que deva inspirar nossa fé e nos levar a uma atitude correta. Tenho esse posicionamento pelas seguintes razões. Esta palavra foi dada por Paulo a um carcereiro da cidade de Filipos, onde o apóstolo estava preso por ter expulsado um espírito maligno de uma jovem que era adivinha. O ocorrido a impediu de continuar adivinhando, e a falta de lucros gerada por esta libertação fez com que os senhores dessa moça lançassem Paulo e seu companheiro Silas na prisão. O que Paulo falou a este homem foi uma palavra pessoal sobre uma ação específica do Espírito Santo. Observe o texto todo e estes detalhes aparecerão. Assim diz em Atos 16:23 até o versículo 31. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou de sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou
quebrantadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Este acontecimento se deu por volta da meia-noite. Logo estava escuro. A certeza disso é que o carcereiro pediu luz antes de ir até Paulo e Silas. O que nos mostra que nem ele e nem tampouco os dois evangelistas tinham luz. O texto sagrado ainda revela que ninguém saiu do cárcere, embora o carcereiro chegou a pensar que todos já tivessem fugido. Então, aquele homem que sabia que ia pagar com a própria vida pela vida dos presos, que achava ele, havia escapado. Decide se matar e chega a puxar a espada para fazê-lo, mas Paulo brada para que ele não faça aquilo. Como é que Paulo, no escuro e sem enxergá-lo, por estarem em cômodos diferentes, sabia do que estava acontecendo? Temos uma palavra de conhecimento dada pelo Espírito Santo revelando uma condição específica de um homem específico. Não sabemos tudo o que Deus mostrou ao apóstolo, mas é neste contexto que ele afirma ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E o que acontece em seguida? No livro de Atos 16:30 ao 34 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Aquele homem tirou Paulo e Silas da cadeia e os levou para casa. A Bíblia diz que ele aproveita para cuidar das feridas daqueles homens, mas eles foram lá para pregar a palavra de Deus e conseguiram levar todos a Cristo e batizados. O que fez o carcereiro acreditar tanto em Paulo e Silas? Seguramente não foi só o terremoto, mas a revelação que ele recebeu depois do terremoto. Diante de tudo isso, não posso dizer que as palavras de Paulo a este homem se apliquem a todo crente. Quando o navio em que Paulo viajava para Roma estava a naufragar, ele disse de antemão: contudo, é necessário, irmãos, dar-lhe numa ilha. O homem ele sabia disso. Como ele sabia disso? Porque Deus lhe havia revelado isso. Mas não quer dizer que todo crente que viesse a naufragar iria dar numa ilha. Era uma palavra específica para um momento específico. Do mesmo modo que Paulo falou para aquele carcereiro não era uma promessa para todo crente. Era uma revelação específica do que aconteceria na família daquele homem. Há vários outros textos bíblicos que entrariam em conflito se tentarmos dizer que esta palavra é uma promessa para todo crente. Veja alguns deles. Lucas 12:51 até o 53. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus diz que veio trazer divisão numa casa. Isso mostra que quando alguém decide segui-lo, outros familiares se levantariam contra, não aceitando a decisão, e haveria problemas. Isso não faz pensar que o que Paulo disse ao carcereiro fosse uma promessa a todo cristão. O Senhor ensinou claramente que seria necessário ter a disposição de negar os familiares para mantê-lo em primeiro lugar. Em Lucas 14:26 diz assim: se alguém vem a mim
e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Além do ensino de Jesus, vemos o mesmo apóstolo Paulo, que fez aquela declaração ao carcereiro, falando sobre a salvação dos demais familiares como uma incógnita. Em 1 Coríntios 7,16 diz assim: Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ora, se Paulo acreditasse que aquilo que ele afirmou ao carcereiro de Filipos fosse uma promessa a todo crente, não falaria assim, neste tom de incerteza. Mas a verdade é que não se trata de uma promessa a todos, embora revele uma intenção do coração de Deus. Não estou tentando semear incredulidade em quem crê na salvação dos seus familiares. Precisamos mesmo lutar em favor deles. Mas o fato é que eles não serão salvos só porque você, como família deles, foi. A condição para a salvação de seus familiares é a mesma de que qualquer outro pecador. Precisam se arrepender e crer em Jesus. Escrevi sobre esse assunto porque muitos crentes não fazem nada pela sua família e ficam confessando o texto de Atos 16:31 como se fosse uma solução a se estabelecer automaticamente. Precisamos ser práticos. O que Paulo e aquele carcereiro fizeram. Em Atos 16:32-33 diz assim: Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Depois de saber que Deus queria salvar sua família, o homem foi levar o evangelho para eles. Foi por isso que creram e se batizaram. Tem muita gente que não prega a palavra para os seus familiares e acha que eles vão acordar salvos alguma manhã dessas. Não é assim que funciona. Temos que nos mexer, lutar por eles, interceder por eles. Dar bom testemunho. O plano de Deus para a família. Quando o apóstolo Pedro sobe a Jerusalém e é indagado do motivo que o levou a entrar na casa de Cornélio, um gentil dá uma explicação de um detalhe da mensagem que o centurião receberá do anjo que lhe apareceu. Esse detalhe é importantíssimo para nós, porque nos mostra como Deus trata as famílias e tem um plano para elas. Em Atos 11, 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: E ele nos contou como virá o anjo em pé em sua casa. E que lhes disseram: Envia a Jopé e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, qual te dirá palavras mediante os quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Embora não haja uma promessa específica de que cada família onde alguém se converter, todos virão automaticamente a ser salvos, sabemos que esse é o desejo de Deus. Deus deseja que todos se salvem. Ele não deixou ninguém de fora da provisão da salvação, mas mesmo assim sabe que muitos rejeitarão o seu presente, a ponto de também declarar em sua palavra que a fé não é de todos. Desde o princípio vemos Deus incluindo as famílias em suas promessas de bênção, salvação e livramento. Foi assim com Noé. Gênesis 7:1 diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Também foi assim com Ló, quando Deus anunciou pela boca dos anjos que haveria de destruir a cidade. Deu oportunidade para que toda a família escapasse. Em Gênesis 19, 12, 13 diz assim: Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quanto tens na cidade. Faze-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor.
e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Deus tem um plano para as famílias e deseja abençoá-las. Esta foi sua promessa a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas porque Deus deseja isso, não quer dizer que vá acontecer por si. Os genros de Ló não o levaram a sério. Acabaram parecendo em Sodoma, embora o Senhor quisesse ter tirado 2 de lá. Não perder a visão familiar. Onde está o ponto de equilíbrio? Não é em achar que a família será salva por si, e nem tampouco em deixar de ter esperança pelos seus. É entender a visão familiar na palavra e batalhar para que isso se aconteça. Creio que Deus queira que cada um de nós possa encher o peito e afirmar com alegria o mesmo que Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim diz em Josué 24:15. Tem gente que quer ganhar o mundo para Jesus e sequer se importa com a sua casa. E isto é uma violação dos mandamentos do livro. Veja o que Paulo falou a Timóteo. Em 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O cuidado pela família não envolve apenas o sustento natural, mas também a preocupação com a condição espiritual. É requisito para a liderança ter uma família exemplar, ministrada no Senhor. Os projetos que envolvem a salvação de nossa família devem ser tomadas como prioridade. É preciso que nos empenhamos em lutar pela salvação de nossa casa. Isto envolve uma postura de esperança e um posicionamento de bom testemunho. Mediante um bom testemunho, familiares podem ser ganhos para Cristo. Sem Ele, muitos nunca se converterão. Sem Ele, muitos nunca se converterão. Pedro escreveu sobre isso em 1 Pedro 3:1-2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Para o casal cristão, o desafio são os filhos. Eles também devem ser ganhos e discipulados por seus pais. Em Efésios 6:4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Viva sua vida em Deus de forma frutífera. Comece pela sua casa. Que o Senhor te dê graça para pelejar pelos seus.